É um prazer, um privilégio, né, estar apresentando um pouquinho da palavra do Senhor. Deus tem colocado no meu coração e eu vou expor o que Ele colocou no meu coração. Eu desejo que Deus abençoe todos os nossos irmãos e amigos que estão ligados neste momento conosco. Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje em Tito, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 15, inicialmente. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. E o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Eu gostaria, se o tempo permitir, de observar 3 pontos importantes nesse texto da palavra. O primeiro, a graça se manifestou. O segundo ponto que nós vamos observar é educando-nos. E o terceiro, preparando-nos para a volta do Senhor Jesus Cristo. É tão precioso quando nós podemos olhar para a palavra do Senhor. Toda ela é preciosa, é valiosa. Alguns textos nos chamam mais atenção, nos despertam para servir o Senhor melhor. Eu gostaria de pensar agora um pouquinho no que nós acabamos de ler. A graça se manifestou. É interessante, irmãos, observar isso. No versículo 11, nós lemos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é precioso. O que é a graça de Deus? Desculpa, a garganta está coçando. Espero que o bichinho não está lá na garganta, né? Bem, quando nós pensamos na palavra graça, o que significa é um favor que não merecemos, um favor imerecido. Porque o texto diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque todos os homens não merecem nada de Deus. Quando você olha para o Salmo 14, o Salmo 53, são 2 salmos idênticos, mas que dizem que Deus olhou do céu e não viu nessa terra nenhum justo, nenhum sequer, diz a palavra. E é interessante, não é verdade? Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso chama a nossa atenção. Talvez eu esteja falando com pessoas que ainda não foram salvos ou salvas, né? Que não têm certeza ainda da sua salvação. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. E se o Senhor tocar no seu coração, como eu creio que Ele vai tocar, então aí no seu lugar onde você estiver, faça uma breve oração, entregando seu coração, sua vida ao Senhor Jesus, que deseja a tua salvação. Desejo o teu bem.
a tua felicidade. Quando nós pensamos no fato que Deus manifestou a sua graça, a gente pensa como Deus manifestou essa graça, não é verdade? E em João capítulo 1, verso 17, nós lemos: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Observe como é precioso, não é? A graça veio por meio do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, que se manifestou como? Através da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É tão precioso quando nós pensamos na vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E por que ele veio? Ele veio para manifestar a graça, a bondade, a misericórdia de Deus para os pecadores perdidos aqui neste mundo. Portanto, pense nisso. Hoje o Senhor deseja a tua salvação. O Senhor quer realmente te salvar, te abençoar. Não deixe de abrir o seu coração e de crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós ficamos admirados da forma como o Espírito Santo nos passa esse assunto. Lemos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça de Deus que se mostrou salvadora, é por esta graça que nós somos salvos. Sabe por que o texto diz assim? Porque, na verdade, nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Podemos ser boas pessoas, bom pai, bom filho, bom marido, bom nos negócios, honestos, direitos, mas não podemos nos salvar. Não tem como, não é? Na verdade, o texto na sequência diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se o rico se salvasse, ele diria: eu me salvei porque sou rico. Se o bom se salvasse, ele diria: eu me salvei porque sou bom. Mas graças a Deus, que o Senhor não salva ninguém pelas obras da pessoa. A sua graça se manifesta para com todos estes que, na verdade, estão distantes dele. Quando você olha, por exemplo, para Romanos capítulo 5, você vai descobrir que quando nós éramos inimigos, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E isso é graça. Isso é misericórdia, sem dúvida alguma. Desde que nascemos neste mundo, nascemos em pecado, vivemos em pecado. E, portanto, estamos numa posição de inimigos de Deus. Mas a sua graça manifestou-se através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então, eu não tenho que confiar em mim, naquilo que eu faço, na minha religião. Não. Eu tenho que confiar na graça de Deus. Tenho que confiar no Senhor Jesus Cristo, que manifestou a graça de Deus salvadora a todos os homens. É interessante, irmãos, né? Se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é porque Deus deseja a salvação de todos, não é? E por que você não é salvo ainda? Se Deus deseja a sua salvação, por que você não é salvo ainda? Ouça 1 Timóteo 2:4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos
Olha bem, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é a salvação de todos os homens. A sua graça se manifestou salvadora a todos os homens. E porque nem todos são salvos? Por que você que está me ouvindo ainda não é salvo? Tem alguma coisa nesse mundo que seja mais importante do que a salvação? Há nesse mundo alguma coisa que seja mais importante do que você ter a vida eterna com Deus? Pense nisso. Pense nisso. É maravilhoso, não é? Quando nós pensamos na graça de Deus, a gente fica um pouquinho aberto. Uma certa ocasião, um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão dos salteadores. Roubaram-no, deixaram ele ferido, como morto, à beira de um precipício. Passando por ali, um sacerdote, um líder religioso, ele passou de largo. Ele não se aproximou do homem ferido, que era um judeu, ali estava. O sacerdote tinha a obrigação de se aproximar e de ajudar, mas ele não fez. Ocasionalmente veio um levita. O levita também passou de largo. Tinha o dever de se aproximar, de cuidar do seu compatriota, mas ele passou de largo. Veio logo depois um samaritano. E os judeus não se comunicam com os samaritanos, são inimizados. Mas aquele samaritano, irmãos, se aproximou do homem caído, ferido, ungiu as suas feridas, colocou na sua cavalgadura, levou até uma hospedaria, talvez uma pensão, na nossa linguagem, e disse ao hospedeiro: cuida dele. E tudo quanto mais você gastar, eu te pagarei na volta. Sabe por que o Senhor Jesus é chamado também de o bom samaritano? Porque aquele samaritano fez o bem para o seu inimigo, socorreu o seu inimigo. Isso é graça, irmão. Isso é graça, amigo. E quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo morrendo em favor dos seus inimigos, conforme nós lemos em Romanos 5, nós entendemos que isso é graça. É a graça de Deus se manifestando salvadora. E não importa se você tem vivido distante de Deus, se durante a sua vida não tem feito muito caso do Senhor, nem da palavra dele. Talvez até você tenha a Bíblia na sua casa, mas ela fica lá num cantinho, às vezes até exposta, aberta no Salmo 91, como se fosse um talismã. Talvez você nunca tenha frequentado um culto para ouvir a palavra de Deus, porque não tem interesse, não é verdade? Você está naquela posição de um inimigo do Senhor, mas o bom samaritano se aproxima de você agora. Ele quer te salvar. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer ajudar-te nesta noite. E, portanto, eu gostaria que você pensasse nisso. Lembra do bom samaritano. O Senhor Jesus é aquele que se aproxima de nós e nos salva, nos ajuda, nos abençoa. E bendito Salvador pode também ser o teu Salvador hoje, não é verdade? Irmãos, é tão precioso quando nós lemos este trecho da palavra de Deus. E eu gosto de pensar no segundo ponto da nossa meditação. Educando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas,
Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa graça de Deus que nos salva, ela não simplesmente nos salva e nos abandona. Não. A graça de Deus nos acompanha em todos os dias da nossa vida. E nós estamos aprendendo que a graça de Deus nos educa. O que é educar? Quando você tem um filho, você começa a educá-lo desde pequeno, não é verdade? Porque você quer que tenha uma vida saudável, bem vista pelas pessoas que o cercam, então você o educa. E é tão bom quando nós podemos encontrar meninos, meninas, jovens que são educados. Nós vemos o resultado do trabalho dos seus pais. A graça de Deus, ela salva, mas ela educa. E nós estamos observando, então, que a graça de Deus, ela nos educa. Né? Para quê? Para que reneguemos a impiedade. Não é isso que lemos aqui? E as paixões mundanas. Uma vez que nós cremos no Senhor, que alcançamos a salvação, agora nós começamos a viver com Deus. E na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor começa então a nos educar para uma vida melhor, para uma vida de valor, mesmo neste mundo, e muito melhor depois, na eternidade. Nós somos educados para renegar a impiedade. O que é impiedade? Piedade é vida com Deus. E impiedade é vida sem Deus. Então, na verdade, a graça de Deus nos educa para que nós reneguemos a impiedade. Toda pessoa salva não tem prazer na vida sem Deus. Ele quer viver com o Senhor. Ele quer ter comunhão com o Senhor. Isso é precioso, precioso mesmo. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Queria, irmão, que você continuasse pensando no que nós estamos falando. Não vamos poder avançar, não é verdade. Mas você deve estudar a palavra. Lemos em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Quando você conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, a sua vida vai mudar. E João, ele nos explica no capítulo 3 da sua carta, que se uma pessoa praticar o pecado, ela nunca viu nem conheceu o Senhor Jesus. Talvez eu esteja falando com pessoas que confessam-se crentes, mas que estão vivendo nas paixões carnais, mundanas, estão vivendo impiedosamente. Alguma coisa está errada. Talvez você deva reconsiderar a sua posição, voltar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo de verdade, ser um cristão genuíno, autêntico, um verdadeiro servo de Deus. Que Deus, na sua graça, nos abençoe. Se você não é salvo, agora é hora de entregar seu coração a Cristo. Seja salvo. Se você é salvo, vive de forma inadequada. Permita que a sua vida seja transformada
por uma vida com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.